Regresso à família. O exílio de nosso venerado pai prolongou-se até o mês de maio de 1892, em que, tendo a paralisia imobilizado suas pernas, foi-nos possível ocuparmos-nos dele. Aliás, é preciso notar que, mesmo em suas crises de agitação ou de tristeza, nunca manifestou sentimentos de revolta, nem atitudes violentas ou descomedidas. Foi o que o tornou tão comovente e simpático no meio de suas enfermidades. Foi no dia 10 de março, terça-feira, que nosso tio Guerim foi buscá-lo em Caim. Nesta mesma data, minha tia relatava o fato à sua filha, a senhora Lanelli, então em viagem com seu marido. Teu paizinho foi hoje a Caém buscar teu tio. Chegou com o bom senhor Martin às 4 horas. Fizeram boa viagem. Moralmente ele está bem, quanto é possível, mas suas pernas não podem mais sustentar-se. Foi preciso trazê-lo de carro. Chorou o tempo todo e parecia tão feliz de estar no meio de suas filhas. Ele está aqui conosco. Celina e Leônia estão muito contentes. Há tanto tempo que desejavam este dia. Durante o trajeto, papai estava muito emocionado por ver seu cunhado ocupar-se assim dele e lhe disse cheio de gratidão: "No céu, eu vos retribuirei." Meu tio ficou muito comovido. Toda a família Guerin nos ajudava a cercá-lo de carinho. Nossa tia, cheia de veneração pelo querido doente e pela mãe que ela substituía junto de nós, escrevia a Teresa: "Teus pais, minha Terezinha, merecem o nome de santos e são dignos de ter filhos santos." Na quinta-feira, 12 de maio, levamos nosso pai ao Carmelo. Foi sua última visita, pois temíamos emocioná-lo demais. No momento da despedida, as carmelitas disseram-lhe: "Até logo." Mas ele levantou os olhos, mostrou o céu e ficou assim por muito tempo, não tendo para traduzir seu pensamento senão esta palavra pronunciada com lágrimas na voz: "Até o céu." A senhora Guerin relatava assim essa entrevista à sua filha Joana: "Teu tio vai o melhor possível. Passa todas as tardes assentado no jardim. Reconheceu muito bem todas as pessoas da família, mas a visita ao Carmelo foi sobretudo comovente. Levaram-no quinta-feira. Dir-se-ia que o dia fora escolhido, e creio mesmo que Nosso Senhor o abençoou, pois foi o melhor que teve. Parecia ter consciência de tudo o que se passava." As carmelitas estavam muito felizes vendo seu pai, mas as lágrimas que retiveram correram depois livremente. Acharam-no muito mudado. Aqui, entretanto, acha-se que fisicamente não está tão mudado quanto se pensava. Enfim, todas se mostram muito agradecidas. Foi emocionante mesmo ver a maneira com que o exprimiram a teu pai. Em junho, no segundo domingo após a festa de Corpus Christi, a família Guerin preparou um altar para o Santíssimo Sacramento. Foi erigido no vestíbulo da casa, próximo à porta aberta do escritório de meu tio, onde nos reunimos. Neste ano, nosso querido paizinho estava cercado de toda a família, como de uma coroa. Após ter dado a bênção à multidão, o arcipreste da catedral, o senhor Cônego Roré, entrou no aposento e colocou o ostensório sobre a cabeça de nosso pai querido. Oh, que tabor agradável a Deus! Em presença da hóstia, lágrimas brilharam em seus olhos. Algum tempo depois, a fim de nos dar maior liberdade, nosso tio alugou uma casinha na rua Labey, número 7. Ficava justamente defronte ao portão de seu jardim, do qual eu possuía a chave. Estávamos, portanto, frequentemente em sua casa, para não dizer sempre. Levávamos papai em seu carrinho de paralítico. Arrumamos um casal para nos ajudar a cuidar dele. Papai ocupava uma peça do andar térreo, pois não se podia pensar em fazê-lo subir escadas. Sentia-se aí muito feliz. O empregado, Desidério, possuía um caráter muito alegre e era tão alto que bastava a papai passar os braços, que lhe ficaram livres, ao redor de seu pescoço, para deixar o carro,
ou levantar-se de sua poltrona. Esse exercício fazia-o, entretanto, sofrer. Suas pobres pernas, paralisadas, eram incapazes de qualquer movimento e não lhe permitiam ficar de pé. Ele interessava-se por tudo o que se passava ao redor dele e seus últimos anos foram relativamente suaves. Falava pouco, observava muito, julgando somente as coisas. Assim, quando soube da eleição para priora de Madre Inês de Jesus, sua Paulina, no dia 20 de fevereiro de 1893, ele exclamou logo: elas não podiam fazer melhor escolha. Noutra ocasião, tendo notado uma falta na conduta dos empregados de meu tio, não quis revelar-me por delicadeza, mas pediu-me que chamasse seu cunhado, a fim de que remediasse prontamente. Certo dia, falávamos diante dele de seu carrinho de doente que nos foi emprestado e da esperança que tínhamos de encontrar um para comprar. Quando o conseguimos, ele exprimiu seu contentamento, o que me deixou muito surpreendida. Sem que percebêssemos, seguira a nossa conversa a esse respeito. Aconteceu o mesmo em várias circunstâncias, em que pudemos verificá-lo com admiração. Isso fazia-nos pensar que, por momentos, nosso querido enfermo tinha a faculdade de compreender sua impotência e sofria, não podendo externar seus pensamentos e sentimentos, pois sua alma não cessara de ser poética e profunda. Gostava, por exemplo, de ouvir as músicas que sua afilhada, Maria Guerin, tocava no piano. Teria ficado assim enlevado por muito tempo. Considerando quanta virtude ele mostrava, até em seus estados de inconsciência e fraqueza, penso nas palavras de Jeremias. Feliz o homem que confia no Senhor e de quem o Senhor é a esperança. Será como uma árvore plantada às margens das águas e lança suas raízes na umidade. Não sofrerá no tempo da seca e não cessará jamais de dar fruto. No dia 26 de julho de 1892, eu dava estas notícias à senhora Lanelli. Papai vai mais ou menos. Não ouso dizer muito bem, pois teve vários dias muito tristes. Invadia-o angústias pungentes e tinha crises de lágrimas que me dilaceravam o coração. Hoje está alegre, então respira um pouco. Ontem ele nos dizia: ó, minhas filhas, rezai por mim. Depois disse-me também que pedisse a São José que ele morresse como um santo. No dia 23 de junho de 1893, Leônia foi a Caém para fazer um retiro na Visitação, com o desejo de ficar para uma nova tentativa. Permaneceu aí, com efeito, até depois da morte de papai. No ano em que papai voltou para junto de nós, achou-se que era impossível levá-lo a Lamousse, devido à dificuldade de condução. Seria preciso levar o querido doente com 1000 precauções e juntamente com as bagagens, o seu leito de paralítico e a cadeira de rodas. Naquele tempo, não havia automóveis, mas somente estrada de ferro ou carruagens mais ou menos cômodas. A propriedade ficava bastante longe da estação. Após ter chegado à casa do guarda, restavam ainda 3 quilômetros por uma estrada cheia de curvas que conduzia ao Planalto. Todavia, no verão de 1893, quisemos fazer a experiência que teve, aliás, bom sucesso. Maria Guerin escrevia pouco depois à sua irmã, senhora Lanelli, falando de meu pai. Meu tio está radiante desde que chegou. Gosta mais daqui do que de Lisieux, diz ele. Celine e eu fazemo-lo passear no bosque, mas o que o distrai muito é olhar o belo panorama. Outro dia, ele não se cansava de contemplá-lo extasiado. No dia 3 de julho, eu escrevia por minha vez às minhas irmãs. Sei a alegria que sentis, recebendo notícias de papai. Ele vai sempre bem. Entretanto, o dia em que escrevi à nossa madre foi excepcional. Nunca o vi assim. Eu me lembrarei a vida toda de sua fisionomia, ao cair da tarde, quando paramos no fundo do bosque para ouvir o rouxinol. Ele escutava, e com que expressão no olhar!
Era como se um êxtase, um não sei quê da pátria que se refletia em seus traços. Após momentos de silêncio, escutávamos ainda e vi lágrimas que lhe corriam pelas faces. Oh, que belo dia! Agora ele não está tão bem. Esta consolação extraordinária não podia durar. Mas, apesar de tudo, como são doces seus últimos dias. Quem o diria? Nosso Senhor age conosco com inefável bondade. Neste mesmo mês, eu escrevi à irmã Maria do Sagrado Coração. Certa tarde, entrando no quarto de papai, fiquei surpreendida ouvindo-o cantar. Desidério não o ajudava. Entoara somente o Kyrie e papai continuava com sua bela voz, muito afinada, mas um pouco velada. Papai e Desidério cantam, assim, frequentemente, salmos e cânticos de igreja. Isso agrada muito a papai. Meu querido paizinho é meu baby. Não podes imaginar, minha querida Maria, toda a ternura que tenho por ele. Crê-lo-ias? Cada tarde, após lhe ter dito boa noite, abençoo-o sem que ele o perceba, e assim a noite é sempre muito boa. É como se eu me tivesse tornado sua mãe, e fico tocada de ver a eficácia que Nosso Senhor dá ao meu sinal da cruz. Teresa estimulava-me em minha tarefa junto do Santo Patriarca, que arrebatou o céu por sua fidelidade. Os últimos dias. No domingo de 27 de maio de 1894, estando eu em Caém, em casa de minha prima, a senhora Lanelli, para preparar com ela um altar-monumento para a festa de Corpus Christi, papai tivera em Lisieux um grave ataque. Administraram-lhe os últimos sacramentos. O doutor de Cornieri, tendo acorrido, esperava que o mal pudesse estacionar-se, vendo que a paralisia se tinha fixado no braço esquerdo. Recebendo o telegrama que meu tio me enviara, voltei às pressas, suplicando a Nosso Senhor estar presente para receber o último suspiro de meu pai bem-amado. De fato, ao chegar junto dele, o perigo já estava conjurado. No dia 5 de junho, ele teve um acesso cardíaco muito forte. Foram chamar-me imediatamente na igreja São Pedro, onde assisti à missa com minha tia e Maria Guerin. No mesmo dia, relatei o perigo a minhas irmãs. Esta manhã, papai teve ainda uma crise extremamente violenta enquanto eu assistia à missa, aonde foram chamar-me. Não era mais um ataque de paralisia, como a última vez, mas uma crise do coração. Meu tio disse-me que papai tem uma doença muito pronunciada no coração e que será fatal. Acha seu estado muito grave, embora não pareça essa tarde. 2 horas após a crise, ninguém diria que papai passara tão mal. Ao sair para a missa, ele estava muito bem. Isso sucede-lhe de repente. Parece que nosso pobre paizinho estava arroxeado e que seu coração não batia mais. Meu tio pensou ainda que eu iria chegar tarde demais. Com efeito, o tempo apenas de fazer o trajeto, correndo, e tê-lo-ia encontrado curado ou morto. Nosso Senhor quis que eu não fosse privada de assisti-lo em seus últimos momentos. Agradecei-lhe comigo, minhas queridas irmãzinhas. Ah, rezai muito por papai e por mim. Meu coração está continuamente sobressaltado. Entretanto, papai está passando bem esta tarde. Ele repousa. Não sei quando irei visitar-vos. Não ouso mais sair. Leônia escreveu-me que está novamente com eczema na cabeça, devido às peças do hábito que a recobre, dia e noite. Isso me aflige. No dia 7 de junho, Maria Guerin envia este bilhete à sua irmã. Meu tio restabelece-se dificilmente de sua última crise. Há momentos em que respira muito forte e, em seguida, parece não respirar absolutamente. Está prostrado e muito abatido. Entretanto, uma melhora permitiu-nos partir para Lamousse, no dia 5 de julho. Minha tia relata-o à sua mãe, a senhora Fornet. Venho bem cedo dar-te nossas notícias. A viagem foi muito boa.
O Sr. Martin suportou-a muito bem. Se não fosse preciso carregá-lo completamente, pois sustenta-se menos ainda do que no ano passado, não teríamos tido nenhum embaraço. Meu marido está muito contente. Lamousse é sempre tão bela. No dia 28 de julho, nosso pai venerado teve uma nova crise de coração, menos violenta do que a última, porém mais longa. À tarde, o senhor padre Chialarte, pároco de São Sebastião de Morsante, deu-lhe novamente a extrema-unção. Meu tio estava ausente. Fora a Lisieux, a fim de pronunciar um discurso na distribuição de prêmios da Escola dos Irmãos. Deveria voltar à noite. No dia 29, às 5 horas da manhã, Desidério foi chamar-me. Meu pobre paizinho tinha os olhos fechados, a respiração era forte e regular. Pouco depois, o empregado, o doutor e a senhora Lanelli, com um grupo de pessoas de Lamousse, partiam de carro para Évreux, a fim de assistirem à missa matinal e voltarem a tempo para que outro grupo fosse a São Sebastião para a missa dominical de 8 horas. Foi durante a ausência do primeiro grupo que fiquei quase sozinha com papai. Minha tia ia e vinha à sua cabeceira. 7:15, percebemos que meu querido paizinho estava gelado. Minha tia deixou-me para ir preparar botijas de água quente e avisar meu tio que repousava das fadigas da noite. Eu rezava, cheia de angústia, pedindo a Nosso Senhor inspirar-me o que devia fazer, por jamais estiver à cabeceira de um moribundo. Disse então bem alto essas 3 invocações. Jesus, Maria e José, eu vos dou meu coração, minha alma e minha vida. Jesus, Maria e José, assisti-me em minha última agonia. Jesus, Maria e José, que eu morra em paz em vossa santa companhia. Nesse momento, meu pai querido abriu os olhos e fixou-os em mim com uma afeição e gratidão indizíveis. Estavam cheios de vida e de inteligência, e depois fechou-os para sempre. Logo após, voltou minha tia, seguida de meu tio. A respiração de meu querido paizinho tornou-se, de repente, muito fraca, e docemente, como uma criança que adormece, sua bem-aventurada alma voou para o céu. Eram 8:15 da manhã. Papai ia completar, dentro de um mês, 71 anos. No momento de sua morte, estávamos somente meu tio e eu. Durante a agonia, meu tio aproximou várias vezes o crucifixo de seus lábios e, levantando-me, coloquei os dedos sobre as pálpebras fechadas de meu pai bem-amado. Sua expressão era de tal alegria e serenidade sobrenaturais que se pensava, instintivamente, em São José, no seu leito de morte. A fotografia, aliás, revela esta semelhança. Escrevi a minhas irmãs do Carmelo. Papai está no céu. Recebi seu último suspiro. Fechei-lhe os olhos. Seu belo rosto tomou logo uma expressão de beatitude, de profunda calma. A tranquilidade está pintada em sua fisionomia. Ele expirou docemente às 8:15. Meu pobre coração partiu-se de dor no momento supremo. Uma onda de lágrimas banhou seu leito. Mas, no fundo, alegrava-me por sua felicidade após o martírio terrível que sofreu e que partilhamos com ele. Esta noite, despertando-me de repente de um sono cheio de angústias, vi no firmamento como que um globo luminoso, e esse globo enterrou-se na imensidade do céu. O evangelho de hoje é o das 5 virgens prudentes. Hoje, domingo, o dia do Senhor. E papai ficará conosco até 2 de agosto, festa de Nossa Senhora dos Anjos. Vossa Celina. PS. Chegaremos provavelmente amanhã. Ontem à tarde, papai recebeu a extrema-unção, a absolvição e a aplicação das indulgências. Meu tio disse que jamais viu morte tão tranquila. Após a morte, sursum corda. Papai foi deposto num caixão de carvalho chumbado. O senhor pároco de São Sebastião anunciou muito comovido seu falecimento durante o sermão da missa, fazendo elogio do venerado defunto. Na quinta-feira, 2 de agosto,
teve lugar as exéquias na Catedral de São Pedro, em Lisieux. Uma multidão numerosa escoltou o carro fúnebre até a colina do cemitério. Após tantas provações humilhantes, sua inumação foi, por assim dizer, triunfal. Pouco depois, celebrou-se uma missa solene na Capela do Carmelo, repleta de uma assistência simpática. Recebemos testemunhos comovedores. O órgão modulava discretamente cânticos bem conhecidos, tais como: Feliz quem desde sua infância é submisso às leis do Senhor. Não perdeu sua inocência, nem a paz do coração. Ou ainda este canto, que dava uma nota de alegria à cerimônia fúnebre. O céu é minha pátria, pertenço ao povo eleito. Meu irmão chama-se Jesus e minha mãe Maria. A lembrança mortuária, consagrada à memória de meu pai, reproduzia a Santa Face, venerada em Tours, e trazia, em exergo, o texto de nossos livros sagrados, objeto de suas esperanças futuras. Outras passagens da Sagrada Escritura sublinhavam ainda o sentido e os frutos de sua aprovação. Estes, por exemplo: Porque eras agradável ao Senhor, foi necessário que a tribulação te visitasse. O Senhor mudou meus gemidos em cantos de júbilo, rasgou a veste de dor que eu trazia e revestiu-me de alegria. Em seguida, algumas de suas próprias palavras sobre sua oferta pessoal e a que fez de suas filhas. Enfim, a apreciação de seus amigos sobre sua delicada caridade. O padre Pichon escreveu-nos de Quebec a carta seguinte, datada de 30 de julho. Minhas queridas filhas em Jesus Cristo, o céu roubou-nos o bem-amado patriarca. Teremos a coragem de chorar a sua felicidade? Após uma tal vida, como ele deve ter sido bem recebido lá no céu. Vejo-o sorrir-nos docemente da pátria eterna, onde amanhã nos uniremos a ele, da pátria onde encontrou os que, desde há muito tempo, o esperavam. Vede, minhas queridas filhas, vede vosso Pai bem-amado nos braços de vossa Santa Mãe, cercado por sua família celeste. Deveis então sorrir a Jesus, que não nolo roubou, senão para beatificá-lo. Ousarei dizer que agora ele é mais vosso do que nunca? Oh, sim, bem mais vosso do que durante esses 6 anos de longo purgatório, em que o vimos morto para a terra, sem viver no céu. Não sei dizer que doce emoção me invadiu ontem à tarde, ao receber o cabulograma. Pus-me de joelhos a rezar pelo santo ancião e a invocá-lo. Hoje de manhã, celebrei o santo sacrifício por sua intenção, e amanhã rezarei por ele a missa de Santo Inácio, que reservo para mim todos os anos. Na medida em que eu puder dispor, meu cálice será todo para ele. Abençoo cada uma de vós, em nome de nosso Senhor, do venerável patriarca, e em meu nome. A.P. Teresa exprimirá mais tarde, em sua poesia, o que eu amava, meus sentimentos para com nosso doente bem-amado e sua morte tão consoladora. A meu pai, em sua extremidade, dei o apoio de minha mocidade. Era meu tudo, bens, filho, felicidade. Ah, eu o abraçava ternamente, frequentemente. Amávamos o marulhar das ondas, o fragor do temporal que ronda, à tarde na solidão profunda, do rouxinol do bosque em meio o gorjeio. Certa manhã, porém, buscou com ardor no crucifixo a imagem do Senhor. De sua afeição deixou-me o penhor. Seu último olhar então me lança, minha herança, e de Jesus a mão divina, o único tesouro de Celina. Arrebatou bem longe da colina, colocando-o junto de Deus nos céus. Teresa reconfortava ainda a Leônia em sua carta de 20 de agosto de 1894. A morte de papai não me dá a impressão de uma morte, mas de uma verdadeira vida. Após 6 anos de ausência, eu o encontro, eu o sinto ao meu lado, olhando-me, protegendo-me.
Sabe-se que ela recorreu ao novo eleito para conseguir a minha entrada no Carmelo, que encontrava muitas contradições. Exprime-se assim em sua autobiografia, dirigida à Madre Inês de Jesus. Meu rei querido, que sobre a terra não gostava de lentidões, apressou-se do alto do céu em arranjar os negócios de sua Celina. Certo dia, em que as dificuldades pareciam insuperáveis, disse a Jesus durante minha ação de graças: Sabeis, meu Deus, quanto desejo saber se papai foi direto ao céu. Não vos peço que me faleis, mas dai-me um sinal. Se minha irmã, A de J, consentir na entrada de Celina e não puser obstáculos, será a resposta de que papai foi imediatamente ter convosco. Como sabeis, minha mãe querida, essa irmã achava que já éramos demais três, e por conseguinte não queria admitir outra. Nosso Senhor, porém, que tem em suas mãos o coração das criaturas e inclina-o para onde quer, mudou as disposições da irmã. A primeira pessoa que encontrei após a ação de graças foi ela. Chamou-me com um ar amável, disse-me que fosse ter convosco, e falou-me de Celina com lágrimas nos olhos. Eu entrei com efeito para o Carmelo na quarta-feira, 14 de setembro de 1894. Tomei o hábito no 5 de fevereiro seguinte. Nesta circunstância, como já disse, o pregador foi o senhor cônego do Cellier. Ele conhecera muito bem papai e o visitara na casa de saúde. Seu testemunho merece, por isso, ser citado aqui. Não hesitou em emprestá-lo do alto do púlpito e o fez com enternecida veneração. Permitam-me mencionar ainda alguns trechos. Após ter relembrado a confidência que fiz a papai de minha vocação e sua reação sublime diante do derradeiro sacrifício de sua última filha, o orador crê necessário repetir ainda até que ponto chegou o seu heroísmo e exclama: Devo dizê-lo em memória desse venerável patriarca, cuja lembrança não poderia estar ausente desta solenidade. Devo dizê-lo para a edificação dos piedosos fiéis, para a edificação de todos nós. São raras as almas desinteressadas até ao despojamento do que tem de mais caro ao coração, quando Deus o pede, e quando as encontramos, é um prazer falar delas. É, repetindo as palavras de papai, ao exprimir o desejo de oferecer a Deus maiores sacrifícios. Se eu possuísse alguma coisa de melhor, me apressaria em lhe oferecer. O pregador acrescenta: ele não possuía, na verdade, nada de melhor, e certamente nada de mais caro, mas possuía alguma coisa de mais íntimo. Era ele mesmo. Dera tudo, não lhe restava mais do que se oferecer a si mesmo, e ele o fez. Ah, quando esta linguagem é a de almas dignas de Deus, ele as toma, por vezes ao pé da letra, e para a sua glória eterna, para a salvação do mundo, ouve suas orações de uma maneira que espanta as concepções sempre mesquinhas da sabedoria humana, mas que causará um dia a admiração e a alegria dos eleitos. Ele chama essas almas para a via dolorosa, como seu divino Filho ao Calvário, para serem trituradas sob a pressão de inexprimíveis sofrimentos. Deus achava a vítima digna dele. O sofrimento aceito, com a calma e o heroísmo do cristão que se abandona a Deus e recebe tudo de antemão, como vindo de suas mãos paternas, o sofrimento veio, impiedoso, coroar com seu diadema os nobres cabelos brancos. E foi assim que o Senhor terminou de engrandecê-lo diante dele e de seus anjos. Esse testemunho emocionante, comunicado ao padre Pichon, arranca-lhe este grito de alegria. O santo patriarca glorificado após suas humilhações. Eis um gesto da providência em que se revela o coração de Deus. Nota: o padre Almire Pichot morreu em Paris, com odor de santidade, no dia 15 de novembro de 1919, com a idade de 77 anos e 8 meses. Passou 21 anos no Canadá
e fez-se apreciar, sobretudo, em seus retiros sacerdotais e religiosos, cujo número elevou-se a 1015. Era cognominado o Apóstolo do Sagrado Coração. Teresa, por sua vez, reconfortava-me nesses termos. Ergue teus olhos para a Pátria Santa, e tu verás sobre tronos de honra um terno Pai, uma Mãe querida, aos quais deves tua felicidade imensa. A memória de meu pai deixou um perfume duradouro. No ano seguinte ao de sua morte, Maria Guerin escreveu-me de Lamousse 2 longas cartas, das quais escolho aqui e ali algumas passagens. Fiz minha pequena peregrinação ao descer do carro. Fui ao quarto de meu tio e lá surgiram abundantes recordações. Revi tudo. Recolhi-me ao pensamento de que lá ele vira o Senhor por quem fora tão bem recebido. Parecia-me que ia haver também alguma coisa do céu. Refletindo sobre o juízo particular, meu tio deu-me este pensamento: não julgueis e não sereis julgados. Desde então, este pensamento não me deixa mais. Ficou gravado em meu espírito. Lembro-me também, com o coração apertado, da grande dor de minha Celina, a quem não podia consolar. Revejo a cena do último beijo, e então não posso impedir as lágrimas de jorrarem de meus olhos. Recordei-me ainda dos mínimos incidentes dos últimos dias, enquanto nós duas ficávamos junto dele. Assim, minha estadia aqui tem sido mesclada de tristeza e de alegria. Parece-me ouvir cada tarde o ruído diante da escada do carrinho em que traziam meu bom tio, e inclinando-me pela janela, fico admirada de não o perceber. Quantas recordações! Se soubesses, são doces apesar de sua tristeza, pois tudo se passou tão suavemente que essas lembranças deixam após si como que bálsamo. No dia 28 de julho, véspera do primeiro aniversário da partida de meu pai para a pátria eterna, ela me dirigia ainda essas linhas. Asseguro-te que não me esqueço de tudo o que se passou há um ano, e minhas peregrinações ao quarto de meu tio vão se tornar mais frequentes do que nunca. Não sei por que este aniversário, que é triste em si mesmo, não me causa essa impressão. É antes um sentimento de felicidade que experimento, pensando em sua libertação. Como ele é feliz agora, mas o mereceu, de verdade. Amanhã, espero pedir-lhe muitas graças, e estou certa de obtê-las neste dia. Quando se recorda e se tem gravado no espírito seu belo rosto calmo, exprimindo uma felicidade pacífica, isso enche a alma e a leva a amar mais a nosso Senhor. Amanhã haverá em São Sebastião uma missa de Réquiem. Foi anunciada hoje, durante a missa solene. A propriedade de Lamousse foi em seguida vendida várias vezes. O primeiro comprador foi o conde de La Bourdonnais. A condessa transformou em oratório o quarto onde papai expirou. Atualmente, este belo domínio tornou-se um sanatório de tuberculosos. Um dos médicos chefes favoreceu a ereção, na esplanada, defronte ao castelo, de um busto de nosso venerado pai, com seu Benjamim, inclinado sobre seu coração. Este gracioso monumento é sempre cercado de flores. Um médico do estabelecimento escrevia-nos em 1937. Pensando em Sr. Martin, eu tinha a impressão de que entrava numa casa que fora habitada por um santo. Para a canonização de Santa Teresa do Menino Jesus, foi colocado sobre a fachada da Porta de Bronze, em Roma, um quadro que a representa, pedindo a nosso Pai para entrar no Carmelo. Ela envolveu-o assim em sua áurea de glória. Evocando os longos anos cruciantes que vivemos, nossa santa traduzia sua gratidão. Sede bendito, meu Deus, pelos anos de graças que passamos no sofrimento. Interessante ter sido precisamente esta frase, pro annus quibus vidimus mala, que o Papa Pio XI mandou gravar sobre o selo pontifício chamado Ruota, que serviu pela primeira vez
para selar a bula da canonização de Santa Teresa do Menino Jesus. Deus quis que este canto de ação de graças, jorrado de nossos corações, no declinar de nossa tão penosa provação, servisse para autenticar a glória de nossa Santa Irmãzinha. E como silenciar outra resposta do céu ao humilde ex-voto de confiança gravado na manhã de nossa angústia? Hoje são milhares as placas de mármore ou de bronze alinhadas em nossos santuários e em nossos claustros, proclamando gratidão por graças obtidas pela intercessão de nossa Santa, sem falar da suntuosa basílica ex-voto mundial erigida em sua honra. Oh, como são incomensuráveis as retribuições de Deus! Deixarei minha Santa Irmãzinha, com seu gênio sobrenatural, tirar a conclusão desta grande dor, que foi nossa grande riqueza. Fazendo alusão à bênção de Leão XIII ao nosso incomparável Pai, escrevia em sua autobiografia: Ah, agora que este Pai de 4 carmelitas está no céu, não é mais a mão do pontífice que repousa sobre sua fronte, profetizando-lhe o martírio, é a mão do esposo das virgens, do Rei da Glória, que faz resplandecer a cabeça de seu fiel servo, e esta mão adorável não cessará jamais de repousar sobre a fronte que ela glorificou.